Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou tratar de um assunto que particularmente eu gosto muito, que é Jiu-Jitsu. Eu vou falar sobre a história do Jiu-Jitsu aqui no Brasil. Jiu-Jitsu brasileiro, na verdade. Para fazer este vídeo, eu me baseei em notícias de jornal. Então, somente vocês vão ver nesse vídeo notícias de jornal retratando aí a chegada do Jiu-Jitsu no Brasil e o seu desenvolvimento até os dias atuais. Então, como muitos sabem, o Jiu-Jitsu, que é uma arte marcial de origem japonesa, é um esporte bastante praticado aqui no Brasil. E ele foi adaptado, né? Foi desenvolvido, na verdade, aqui no Brasil. E a primeira menção sobre o Jiu-Jitsu pelos jornais que eu encontrei foi em 1908, no jornal A República do Paraná. E ela fala de uma questão que foi levantada por um jornalista em relação ao jiu-jitsu que era praticado pela Marinha, pelos militares da Marinha, em contraposição à capoeira, que na época eles diziam o esporte nacional, o esporte criado no Brasil. A capoeira não está tendo destaque, não é ensinado para os marinheiros, mas o jiu-jitsu, que é um esporte estrangeiro, tem sido ensinado aos marinheiros, aos militares. E como é que o jiu-jitsu foi parar na Marinha? Conta a história que um navio brasileiro estava passando por uma ilha na Ásia e encontrou nesta ilha um japonês naufragado. E eles resgataram esse japonês seguiu viagem com os marinheiros e ele detinha a arte do jiu-jitsu e começou a ensinar aos marinheiros esta luta japonesa. E acabou que ele foi contratado depois para ser professor de artes marciais, de jiu-jitsu, para os marinheiros. E aí os jornalistas brasileiros, em determinado momento, aqui em 1908, questionava a Marinha, né, a Armada, como era chamada a Marinha na época, em relação a por que ensinar os marinheiros jiu-jitsu ao invés da capoeira, nossa capoeira. Coincidentemente, a primeira menção ao jiu-jitsu no Brasil é em 1908. E neste mesmo ano, o Brasil recebeu a primeira leva de navio, né, de imigrantes japoneses para se fixarem aqui no país. E já no ano seguinte, como mostra que o jornal A Imprensa de 1909, né, do Rio de Janeiro, já temos a primeira luta de jiu-jitsu sendo anunciada aqui no Brasil entre o lutador sírio Rich George e o japonês Sada Miyako. Em 1909 nós temos a notícia interessante, continuando aquela briga entre capoeira e jiu-jitsu. A notícia aqui da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro mostra que a capoeira venceu o jiu-jitsu numa briga, numa luta, né, entre um japonês e um brasileiro negro. O brasileiro levou a melhor, aplicando um rabo de arraia no japonês, derrotando então o lutador de jiu-jitsu, dando mais força aí para a tese de que os marinheiros deveriam aprender sim capoeira e não jiu-jitsu. O jornal A República do Paraná
de 1909 noticia que aprendizes de marinheiro, ao fazer o juramento à bandeira, participavam aí de um torneio de jiu-jitsu dirigido pelo professor japonês Maduyako. Em 1915, o jornal O Século do Rio de Janeiro anuncia que o Conde Koma, um lutador de judô, chega ao Brasil e oferece a quantia de 5.000 francos para quem o derrotar em uma luta. Na verdade, Conde Koma é o apelido do lutador japonês Mitsuo Maeda, que foi aluno, na verdade, do fundador do judô. E ele fez uma excursão por várias partes do mundo. E passando pelo Brasil, trouxe um grupo de lutadores, e alguns desses lutadores se estabeleceram no Manaus e no Pará. No Pará foi montada a Academia Conde Koma, nome aí do Mitsuo Maeda, codinome na verdade. Nesta academia, posteriormente se matriculou na verdade Carlos Gracie, que era filho de Gastão Gracie. Esse Carlos Gracie era o irmão mais velho de Hélio Gracie. Então é aí a porta de entrada para as artes marciais da família Gracie, na academia do Conde Koma, que ensinava judô japonês. Ainda em 1915, anunciado pelo jornal Imparcial, do Rio de Janeiro, uma luta com vários, eles colocam aqui entre aspas, campeões de jiu-jitsu de vários países, Peru, Chile, Estados Unidos, Tóquio, enfim, Japão, vários desses campeões, vários desses lutadores vindo lutar aqui no Brasil. É interessante que o jiu-jitsu que era praticado nessa época, o jiu-jitsu vindo do Japão, era muito parecido com o judô, uma luta que era praticada praticamente de pé. Saltamos aí para 1921, colhendo uma matéria aí na verdade um recorte do jornal Estado do Pará, dando a notícia de que haveria uma luta entre um lutador de jiu-jitsu e um de boxe. O de jiu-jitsu era o japonês Satake e o de boxe o Manuel Bem-vindo, de Alagoas. Interessante que em 1915 foi montada a Academia do Conde Koma e em 1921 anunciada a luta de jiu-jitsu, muito provavelmente fruto dos treinos desta academia de artes marciais lá no Pará. De 1922 nós colhemos esta informação do relatório dos presidentes dos estados, falando aí da aplicação de jiu-jitsu, o ensino do jiu-jitsu para soldados estaduais que deveriam usar esta arte, esta luta, em lugar da antipática arma. A notícia do jornal A Gazeta de São Paulo de 1923 mostra que o jiu-jitsu já está instalado em São Paulo. Jiu-jitsu japonês. Mostra aí a matéria que o professor Saigo contrata o auxiliar técnico japonês Yaeno para lhe auxiliar na sua escola em São Paulo. Ainda no jornal A Gazeta, só que agora em 1929, é anunciado a luta em São Paulo do japonês Omori, lutador de jiu-jitsu, que iria lutar, que lutou ou lutaria com dois lutadores ao mesmo tempo, o tal do Farina e o Francisco. E a perguntinha que fica é: quem vencerá? Em 1931, o Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro
anuncia uma disputa da luta livre contra o jiu-jitsu. E essa luta seria feita entre Carlos Gracie e M.R. Santos, lutador de luta livre, e o Carlos Gracie representando o jiu-jitsu. É a primeira menção dos Gracie no jiu-jitsu, né, em 1931, no Rio de Janeiro. É interessante que a família Gracie é do Pará, originalmente do Pará, e na década de 20, o pai dos Gracie, né, Carlos Gracie é o filho mais velho, irmão de outros Gracie, entre eles o Hélio Gracie, que era o mais novinho. E o pai dos Gracie, que era o Gastão Gracie. O Gastão Gracie teria fugido do Pará por perseguição política e se estabelecido no Rio de Janeiro. E lá no Pará, como eu já tinha mencionado anteriormente, a família Gracie já tinha se matriculado, o Gastão Gracie matriculou seus filhos no curso numa escola de judô, e possivelmente nessa escola eles passaram a praticar o jiu-jitsu também. E no Rio de Janeiro eles começam a praticar o jiu-jitsu e a lutar. E combinando aí nessa primeira luta que a gente vê anunciado aí no Jornal dos Esportes, de 1931, de Carlos Gracie, que diz que venceria o seu opositor, o M.R. Santos, em menos de 5 minutos. E ainda em 1931 continua no Rio de Janeiro a disputa entre jiu-jiteiros e capoeiristas. E nesse ano, né, anunciado uma luta entre 3 lutadores, eles chamam aqui de jogadores, né, de jiu-jitsu, bater-se-ão com 3 capoeiras. Então ainda existia uma rixa aí entre essas duas lutas. A capoeira trazida pelos africanos, né, escravizados, e o jiu-jitsu pelos imigrantes japoneses, que hoje são duas lutas legitimamente brasileiras, esportes nacionais. E o Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, em 1933, anuncia a luta do japonês Omori e contra o Jorge Gracie, que é um dos irmãos aí, Gracie, né? E o interessante é que os rounds eram de 10 minutos, como está anunciado aí. Bastante tempo. O Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro de 1933 dá a notícia de que os 3 irmãos Gracie, Hélio, Jorge e Carlos, filhos de Gastão e Cesalina Gracie, todos jovens, eles são acusados aí de agredir o professor M.R. Santos, que já havia lutado aí com o Jorge Gracie, ele lutador de luta livre e os Gracie de jiu-jitsu. Então tem esse processo aí por agressão. Fato interessante que os descendentes desses Gracie, eles viveriam muitas situações parecidas nas décadas que viriam. Em 1934, o Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro anuncia aí uma matéria que falaria aí sobre o jiu-jitsu que era praticado no Japão, quais as regras, como era o método de treino e tudo mais. E é interessante que o jiu-jitsu no Brasil já estava estabelecido desde 1909, ou seja, 25 anos já, oficialmente estabelecido, quando a Marinha, lá em 1909, tinha contratado o japonês, que eles resgataram naufragado para ser professor de jiu-jitsu dos marinheiros. Então já tinha aí pelo menos 25 anos que o jiu-jitsu já estava sendo praticado no Brasil, e certamente essa luta
que era uma luta japonesa, originalmente já tinha tomado um rumo diferente, como vemos hoje, constatamos hoje, né? Muito diferente da luta e da arte que era praticada no Japão. E em 1934 ainda, pelo mesmo Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, anunciado a luta de Hélio Gracie com uma pessoa chamada Vladek. Primeira menção aí de Hélio Gracie oficialmente nos tatames lutando. Esse que é uma lenda, né, do jiu-jitsu, é um mito do jiu-jitsu e o responsável, é tido como responsável por modelar o jiu-jitsu como ele é conhecido no mundo hoje. O Brazilian Jiu-Jitsu, né, jiu-jitsu brasileiro. Então aí tem os créditos são dados a Hélio Gracie, grande parte desses créditos, né, por ter modelado e dado forma a esse jiu-jitsu que começou a ser praticado no Brasil. Nessa época, Hélio Gracie tinha 21 anos, era um jovem, mais novo dos irmãos Gracie. Em 1935, vimos estampados aí no Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro a criação de 3 escolas de jiu-jitsu nos clubes do Rio de Janeiro. A primeira aqui é o Fluminense, que anuncia Carlos Gracie como dirigente aí dessa turma, dessa escola de jiu-jitsu, curso de jiu-jitsu, na verdade, no Fluminense. No Flamengo, o curso de jiu-jitsu estava sob a direção do Yano, que era o japonês, lutador de jiu-jitsu também. E no América, que na época era grande, né, o Clube América, estava aí sob a direção do Geo Omori, o japonês, que seria o convidado aí para o instrutor de jiu-jitsu no clube. Em 1936, Hélio já era um campeão brasileiro de jiu-jitsu. E tinha aí, pela notícia desse jornal, o seu título sendo ameaçado pelo japonês Yano, que estava desafiando ele para uma luta. Em 1937, então, acontecia no Rio de Janeiro, na Academia Gracie, um campeonato aberto de jiu-jitsu e luta livre. E aí, então, passeando por outros jornais do país, em 1941 nós vemos aí sendo anunciado a criação de uma escola de jiu-jitsu no Clube Náutico lá do Recife. Então é o jiu-jitsu se espalhando aí. E como a gente vai ver até o final desse vídeo, ele vai estar espalhado em vários estados ao longo das décadas aí que virão, se tornando um esporte bastante forte no Brasil. E aí em 1945 nós vemos essa curiosa ilustração do jornal Correio Paulista, anunciando aí a escola dos irmãos Ono, que ensinava jiu-jitsu no prédio famoso prédio Martinelli, no centro de São Paulo. Em 1948 a gente vê anunciado aí a luta do japonês Takeo Yano contra George Gracie. Interessante que tem a foto aí do George Gracie e ele já tinha aí quase 40 anos, uns 36, 37, 38 anos mais ou menos, entre 36 e 38 anos. Já era um senhor para a época. Hoje sua idade é jovem ainda, mas na época a expectativa de vida era um pouco mais de 40 anos, então já era um senhor. E a gente vê pela cara dele que tem cara de senhor mesmo, tem um pouco calvo, ali tem umas entradas, um bigodinho, um semblante sério, mas o corpo bastante trabalhado, bem musculoso ainda, bem forte. Então a gente vê aí que mesmo já maduro para a época, os irmãos Gracie iniciais, né, que iniciaram aí o jiu-jitsu, no jiu-jitsu ainda estavam na ativa, lutando.
Nós vemos a partir da década de 30 uma menção quase constante dos Gracie nos noticiários, né, quando se fala de jiu-jitsu. E realmente, depois de um certo tempo, os japoneses saem de cena e entram os Gracie e os seus descendentes e aqueles que são seus seguidores, né, também. E nesse caso aqui a gente está falando da segunda geração de lutadores Gracie, né, nesse jornal, nessa notícia aqui do Cruzeiro de 1950, que anuncia aqui Carlson Gracie como o maior lutador depois de Hélio Gracie, seu tio. E é interessante que na foto aí aparece a terceira geração dos Gracie, né? Os netos aí do Gastão e o Hélio Gracie no meio ali dos jovens, já com cara de senhorzinho, bem calvo, mas como nós conhecemos a história dele, viveu quase 100 anos lutando até o final da vida. E aí nós encontramos várias menções do jiu-jitsu como um esporte de defesa, né, de autodefesa. E aqui nessa notícia de 1950 não é diferente. Nós passamos por outras aí, que eu não mencionei, né, mas só passei por elas. E a gente vê que esse esporte sempre foi utilizado como defesa pessoal. Inclusive hoje muitas mulheres fazem com o intuito de terem uma proteção a mais, né? E aí nós vemos aqui nessa notícia de 1952 da revista O Cruzeiro, a primeira menção que se tem notícia de um método de jiu-jitsu brasileiro. Diz assim a matéria: visando desmoralizar o método Gracie de jiu-jitsu, os campeões mundiais que ora nos visitam recusaram-se a lutar, dando assim uma vitória moral aos campeões Hélio e Carlson. Por que o governo não oficializa o método Gracie de jiu-jitsu? Diferenças entre judô e jiu-jitsu? A mesma coisa no fundo. Então é interessante que hoje, né, nós temos o jiu-jitsu brasileiro e nessa época já se falava na criação desse método e que os japoneses já reconheciam como uma luta que não era mais o jiu-jitsu que eles aprenderam no Japão e que existia lá, mas uma coisa nossa, uma coisa brasileira, com modificações e alterações feitas pela família Gracie, mais particularmente por Hélio Gracie. Apesar da hegemonia dos irmãos Gracie e da criação de seu método de jiu-jitsu, né, de luta, os irmãos Ono, como é anunciado aí, abriram a escola de jiu-jitsu em 1955 em São Paulo, na rua Pajé, número 66. Jiu-jitsu japonês, né, o tradicional. Mostrando que ainda tinha espaço para esse jiu-jitsu tradicional na época. Mas hoje pouco se fala desse tipo de jiu-jitsu no Brasil. Somente praticado pelos irmãos Gracie e difundido por eles. Em 55, anunciado aí pelo jornal O Cruzeiro, revista, na verdade, revista O Cruzeiro, a Copa Gracie de Jiu-Jitsu. É interessante ver as fotos aí. Tem 3 fotos. Na segunda foto tem uma mulher de vestido, abraçada aí com um homem. E na foto seguinte ela mostra ela derrubando este outro lutador. Então nesse ano, 55, pelo que parece, as mulheres já faziam o jiu-jitsu, já praticavam essa luta estranhamente de vestido.
E nessa matéria aí do Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, nós vemos a família Gracie na figura aí de Carlson Gracie, que é neto de Gastão Gracie, com sua academia promovendo aí um torneio, vendo os Gracie seguir adiante com jiu-jitsu. E nessa matéria de 1972, do Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, nós temos a notícia do lançamento de um livro sobre jiu-jitsu. O título é Jiu-Jitsu Sem Mestre, de Luiz Fouque, ampliada por B. Peixoto. O livro fala que, na primeira parte, trata da história do jiu-jitsu, né? A sua origem, e na segunda parte fala mais sobre as técnicas da luta em si. Tá interessante que a gente tem esse livro aí sendo lançado em 72 sobre o jiu-jitsu. E nessa matéria do Cruzeiro de 74, o título diz o seguinte: de tal maneira os Gracie se tornaram absolutos no jiu-jitsu que seus adversários desapareceram por completo. E do lado nós temos a foto de Carlos Gracie, já um senhor, deve ter aí na época uns 60 anos, 50 e alguma coisa, 60 anos. Ele com um lutador bem maior que ele. É interessante que Carlos Gracie foi obrigado a adaptar o jiu-jitsu à estatura física dele, né? E ao porte físico dele, que era pequeno e franzino. E essa luta que inicialmente, que nos seus primórdios era bastante realizada em pé, ela foi levada para o chão por Hélio Gracie, basicamente, para que a luta se desenrolasse com maior igualdade, né, entre os lutadores, sendo feita aí no chão, e a aplicação de golpes que beneficiassem aquele que tivesse mais técnica e não necessariamente força e tamanho. E esse jornal de 1975 anuncia a luta entre o multimediático Carlos Imperial, capixaba como eu, e o Hélio Gracie. Na verdade, essa luta era para trocar a fralda de um bebezinho. Carlos Imperial tinha uma filha, e esta filha se casou com um dos filhos de Hélio Gracie. Então ambos eram aparentados e estavam babando aí com a netinha nessa matéria aí do Cruzeiro. Em 1982, o Jornal dos Esportes trazia a seguinte manchete, trazido por um conde, o Conde Koma, né, o japonês: Jiu-Jitsu tem mais de 20 mil adeptos no Brasil, né? E o Conde Koma, então, foi aquele que inicialmente tinha aberto aquela academia lá no Pará, onde os irmãos Gracie começaram a praticar as artes marciais. Essa matéria de 1982 do Jornal dos Esportes exalta aí a dedicação da família Gracie ao jiu-jitsu por quase aí 60 anos, ou mais de 60 anos, sendo expoente aí dessa luta. Quase 60 anos, na verdade, né? Começaram na década de 20, mas começaram como aprendizes. Só no final da década de 20, começo da década de 30, que eles começaram a despontar como lutadores e campeões. E aí no meio da matéria é curioso, né, que eles citam vários nomes aí de membros proeminentes da família que já estavam fazendo bastante sucesso. E são nomes curiosos mesmo, ó. Horion, Helson, Rickson, Holker, Royler, Royce, todos filhos de Hélio, além do Rolls, igual ao Rolls Royce,
né, o Rawls, que havia falecido recentemente, aos 30 anos, que também era campeão de jiu-jitsu e de sambo. Então são nomes interessantes, são nomes curiosos de uma família vitoriosa no jiu-jitsu. E essa outra matéria de 1982, fala sobre uma das moças aí, jovens da família Gracie, que é a Erika, nome curioso também, como é tradicional na família Gracie. A Erika é escrito com R-H-E-R-I-K-A, Erika. A Erika, com 14 anos, já era professora de jiu-jitsu e queria seguir carreira fazendo educação física para se dedicar ao esporte. Em 1986, no Rio de Janeiro, é anunciado o primeiro campeonato estadual de jiu-jitsu feminino. Bastante curioso e interessante essa prática, né, pelas mulheres. Vimos em alguns slides anteriores que já na década de 50 havia meninas, moças praticando o esporte. E agora na década de 80 vimos aí o campeonato estadual do Rio de Janeiro, só para mulheres. E com essa notícia aí do Rickson Gracie, que sonhava em lutar com o Mike Tyson, nós encerramos este vídeo, que é de 1988, essa matéria, porque na década de 90 e a década de 2000, o jiu-jitsu ele passa por uma grande transformação. Ele abarca grande parte do mundo, né? Muitos lutadores em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, por causa do MMA, que é as artes marciais mistas, né? E esse tipo de competição acabou tendo o jiu-jitsu como uma das suas principais lutas, e grandes lutadores de jiu-jitsu passaram a ser grandes campeões do MMA. Isso são histórias que nós vivemos hoje em dia com MMA e os expoentes brasileiros e mundiais que aprenderam jiu-jitsu e outras artes marciais e fazem parte desse panteão de lutadores. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. É um canal de história e meu objetivo foi contar um pouquinho da história do jiu-jitsu, uma luta que nasceu aqui no Brasil e que tem tudo a ver com o que eu gosto, né, que é história e jiu-jitsu. Um abraço e até o próximo vídeo.